Pessoal, vamos falar agora sobre as tensões militares no mundo. 3 membros do Serviço Militar dos Estados Unidos foram mortos e dezenas ficaram feridos durante um ataque a drone contra forças americanas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria. Para falar mais sobre este e outros assuntos, já conosco nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que hoje está em Munique, na Alemanha. Seja muito bem-vindo ao Linha de Frente, Luca Bassani. Boa tarde a você, Kobayashi, e a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Nós vimos que durante as últimas horas, uma das bases americanas na Jordânia foi atingida por um drone, o que acabou deixando várias pessoas feridas, mais de 30 pessoas feridas e 3 pessoas mortas, algo que foi muito mal recebido pelo Pentágono e os diversos órgãos de inteligência americanos, que prometem uma resposta dura ao grupo que cometeu esse atentado contra os americanos. Inicialmente, o grupo chamado de Resistência Islâmica do Iraque é aquele que reivindica ter realizado este atentado, lembrando que muitas dessas facções dentro do Iraque seguem a vertente xiita e, portanto, são financiados de maneira muito forte pelo Irã. Inicialmente também houve uma troca de acusações em que os americanos dizem que o governo iraniano estaria diretamente envolvido neste atentado, algo que foi negado pelas autoridades de Teherã, mas nós sabemos que os iranianos, o regime dos ayatollahs, financiam e treinam militarmente grande parte destes grupos fundamentalistas que atuam no Oriente Médio, seja dentro do Iraque, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e também o próprio Hamas dentro da faixa de Gaza. Isso pode significar uma participação mais intensa dos americanos na guerra, que já responderam durante as últimas semanas a um ataque parecido que também aconteceu dentro do Iraque, mas por enquanto não tem mobilizado muitas tropas que atuam dentro do Oriente Médio. Vale a gente ressaltar que há uma coalizão de países formados também por países do Oriente Médio para acabar com o Estado Islâmico e outras forças terroristas dentro da região. Os americanos têm cerca de 2.500 soldados que atuam dentro do Iraque ainda, 900 soldados dentro da Síria e também outras bases militares na Jordânia, no Kuwait, entre outros países muito próximos dessa região onde há instabilidade. Então a gente vai ficar de olho nas próximas etapas, mas o presidente Biden e também John Kirby e outros membros do governo americano têm dito que vão responder à altura de tudo isso que tem acontecido. Luca, e agora falando sobre o conflito na faixa de Gaza, a gente teve um avanço nas negociações para a libertação dos reféns e também por um cessar-fogo. O que a gente tem de novidade em relação a isso? Pois Koba, a gente tem que durante as últimas horas tem tido muitas conversas entre forças de Israel e também diversos grupos que podem representar os interesses do Hamas, sejam os egípcios, sejam também os catares. Muitos acreditam que haja a possibilidade de um cessar-fogo em 2 etapas, sendo que esse cessar-fogo seria inicialmente de 30 dias pela troca de todas as reféns, mulheres, crianças, idosos e feridos que ainda seguem sob a custódia do grupo terrorista e, a posteriori, mais 30 dias em troca dos reféns homens e os militares. Não há indícios quando isso começaria, mas seria de interesse de Israel libertar essas mais de 100 pessoas que ainda seguem em cativeiro. Lembrando que o atentado de 7 de outubro levou mais de 240 pessoas para a faixa de Gaza, das quais 105, 107 foram libertas na primeira fase de negociação no final do ano passado, e essas outras 120 continuam sob a custódia do Hamas, o que é uma grande preocupação, uma grande pressão para Benjamin Netanyahu conseguir retornar essas pessoas com vida ao território de Israel. Outra polêmica que tem acontecido é a finalização do financiamento de grande parte dos países ocidentais, aí Reino Unido, Japão, Alemanha, Estados Unidos, a uma das agências da ONU ligada aos refugiados palestinos, por indícios de que funcionários dessa agência diretamente dentro da ONU estariam atuando no atentado terrorista do dia 7 de outubro. Denúncias que foram feitas pelo governo de Israel e deram uma debandada no financiamento, obviamente com acusações tão fortes. A ONU disse que demitiu parte desses funcionários, tantos outros seguem sob investigação, mas isso pode acabar piorando ainda mais as relações entre as Nações Unidas e Israel, que já está muito estremecida desde o começo desta guerra.
Conosco, Luca Bassani, muito obrigado mais uma vez por essas informações. Volte sempre ao Linha de Frente. Luca Bassani, muito obrigado. Por aqui, meus amigos, vamos comentar primeiro esse ataque a drone às forças militares e que gerou uma reação nos Estados Unidos, Acácio. O presidente Joe Biden prometeu uma resposta à morte desses militares, o que, claro, aumenta o nível de tensão com esses países envolvidos, agora envolvendo os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos se sente no dever de se vingar, de responder, de retaliar um ataque a esse, é claro que fica todo mundo em alerta, né? Eu acho que são 2 pontos, Koba, que a gente tem que extrair disso. Primeiro, o ataque, e você frisou isso muito bem, foi feito através de drones. E o Irã, nos últimos anos, tem se notabilizado como o país que tem as principais tecnologias no desenvolvimento de drones militares. Inclusive, na guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia tem utilizado os drones iranianos. Então, independentemente de quem tenha sido responsável por estes ataques, nós temos as digitais do Irã. Em segundo lugar, essa reação tão assintosa, essa reação tão contundente do Joe Biden não é só uma revolta pela morte dos norte-americanos, é uma questão política, é um cálculo político, uma vez que Joe Biden enfrentará eleições ainda em 2024 e há um desgaste interno nos Estados Unidos por conta de uma postura dele ao fomentar a guerra em Israel e uma postura dele por investir grandes quantias na Ucrânia. Os americanos questionam as razões que o levaram a isso. A partir do momento que nós temos sangue norte-americano jorrando por ali, ele tem a narrativa, ele tem a justificativa que ele precisava para investir nestas disputas. Se ele vai colher dividendos políticos disso, só o tempo dirá, mas pelo menos a justificativa ele passou a ter. Ô, Ricardo Rous, o que dá para esperar dessa prometida reação do Joe Biden? Porque a imagem que foi passada dos Estados Unidos nesses últimos conflitos todos, em especial no conflito da Rússia com a Ucrânia e depois com os outros que foram se instaurando, foi de um Estado fraco. Os Estados Unidos não é mais aquela potência que era um segurança do mundo, não era que botava medo no mundo todo. A gente está vendo exercícios militares, inclusive com armas nucleares, sendo feitas pela Coreia do Norte agora recentemente, e em outro momento isso era tido como algo que os Estados Unidos não deixaria acontecer. Você acha que agora, chegando no ano da eleição, o Joe Biden vai ser forte na sua reação e vai responder à altura com retaliação, em especial à morte desses militares? Nelson, como já foi dito aqui, não tem muita alternativa para o Joe Biden, porque ele já é visto como fraco, ele já está atrás na corrida eleitoral, ou seja, o Trump já está à frente em todas as pesquisas nos Estados Unidos. Ou seja, ele tem que fazer um cálculo político aí, óbvio que foram vidas que foram tiradas e tem toda essa questão muito triste que tem que ser levada em consideração, mas ele tem que agir com força, justamente para dar essa resposta para o povo americano, que o questiona de um posicionamento, primeiro, da quantidade de dinheiro que foi colocado na Ucrânia, uma guerra que se questiona a necessidade de acontecer, de fato, de maneira geral. Outro ponto é a fraqueza de maneira geral e alguns erros que o Biden teve nas relações internacionais. Eu não vejo muita alternativa. Ele já respondeu, teoricamente, num tom mais forte do que ele costuma responder e, na prática, ele vai ter que ter esse posicionamento. Custe o que custar, porque pode custar para ele a presidência da República. E a gente também teve a notícia trazida pelo Luca Bassani de um avanço nas negociações em relação a um cessar-fogo e liberação de reféns. Paulo Loyola, a liberação dos reféns para o povo israelense é algo tido como prioridade. É isso que o Estado de Israel quer, que as pessoas do Estado de Israel querem, a liberação dos reféns. Famílias lá ainda clamam por isso e a gente tem visto agora um avanço nessa negociação. Como você tem visto esse momento agora de cessar-fogo, liberação de reféns? Sim, de fato, inclusive teve um grande protesto por parte de israelenses no Congresso de Israel,
Desinvadiram, não foi? Teve. Familiares. Familiares, Sim, pessoas... Majoritariamente familiares. Acho que não dá para dizer que eram todos familiares parentes ali, mas uma grande pressão em relação a essa questão dos reféns. E também é possível que isso seja um pouco de resultado da pressão que Israel vem sofrendo em órgãos internacionais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, onde foi aceito a denúncia da África do Sul, que foi apoiada pelo governo brasileiro. Na verdade, não foi aceito o argumento de que seria um genocídio de fato, exigindo o cessar-fogo imediato. O que foi aceito foi o que foi solicitado, inclusive por ampla maioria, 16-1, salvo engano, é que Israel tome precauções para não caracterizar um genocídio em Gaza, né, na Palestina. Então, acho que a pressão da população local, junto com a aceitação desse documento no Tribunal Internacional de Justiça, vem pressionando Israel nesse sentido. E também tem uma questão que se fala pouco, mas a guerra também é muito cara para Israel, né? Estava lendo dados hoje que a guerra custaria 1,3 bilhão por dia para o Estado de Israel. Então, acho que também daí tem uma isso ajuda financeira pesando... que existe também dos Estados Unidos, de outros estados, né, ao Estado de Israel, para ajudar nessas questões bélicas, militares.